Veio hoje ministrar uma palavra ao meu e ao seu coração, e todas as vezes que ele vem, ele deixa algo aqui extraordinário. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez, Deus abençoe, é um prazer tê-lo aqui conosco, fica à vontade, Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite, gente. Paz a todos. Vai com o meu microfone, fica melhor. O microfone do pastor é melhor. Que alegria poder retornar a essa casa, servir ao seu coração. A minha esposa está comigo hoje. Ela passou mal agora na hora de sair, mas eu já a mediquei e acredito que daqui a pouco ela vai estar melhor. Nós estamos numa semana em ação de graça e eu quero fazer desse momento aqui um momento de entrega a Deus em gratidão, porque essa semana a gente completa 20 anos de casado. Uau, 20 anos de casado. Só Deus, só o Senhor. E eu agradeço demais pela vida da esposa que Deus me deu, que é o meu ministério. Meu ministério é cuidar dela. Por consequência, eu estou autorizado a pregar, pastorear e tantas outras coisas. Pastor Daniel, minha palavra sempre vai ser de muito obrigado. Obrigado pelo incentivo, pelo carinho, pela confiança, pelo abraço, pelo colo. Muito obrigado. Vocês são privilegiados porque ele pertence a vocês. Então, por vezes, quem passa por aqui tem ele também passando na vida, mas vocês têm ele, propriedade de vocês. Vocês são privilegiados. Eu estou muito feliz de poder servir ao seu coração. Demais, demais, demais. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Vamos lá. Segundo Reis. Segundo Reis. Segundo Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. O versículo 11. Segundo Reis, capítulo 5. Versículo 11. Mas Naamã ficou muito indignado e saiu, dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber-me, invocaria o nome do Senhor em pé, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Mas Naamã saiu indignado, dizendo: eu estava certo de que ele sairia ao meu encontro, invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Pai, como é bom estarmos diante da Tua palavra. Como nós acabamos de ouvir, colocar aquilo que queremos em prova sobre o que o Senhor diz na Tua palavra. A Tua palavra é o que a gente precisa sempre. Ela é apta para discernir pensamentos, ela tem um poder de penetração, ela vai entre juntas e medulas, aquele lugar entre a alma e o espírito. Eu não sei onde é isso, mas a Tua palavra tem esse poder de alcance, e só o Senhor sabe como nós entramos por aquela porta. Só o Senhor sabe como tem sido esses dias para cada um de nós.
mas nós nos sujeitamos ao senhorio da Sua palavra, nós nos debruçamos a Tua palavra e dizemos que é sobre o que precisamos, não é sobre o que queremos. Nosso coração está preparado para receber o que o Senhor já preparou como porção para essa noite. Não permita que saiamos daqui a pouco e por algum momento falarmos que não te ouvimos. Pelo contrário, a gente precisa te ouvir. Aqui é um lugar em que o Senhor se manifesta através da exposição da Tua poderosa palavra de maneira tão profunda. Faz de novo. Estamos aqui. Alcança-nos mais uma vez através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. E se não acontecer como você imaginou? E se não acontecer como você imaginou? Por mais que tenhamos pensamentos bons, corremos o risco de coisas que projetamos como expectativa não aconteça. Nem tudo que a gente projeta acontece. Como frase daquela, do tipo, eu esperava que acontecesse assim, e não aconteceu. Eu criei toda uma estrutura de expectativa sobre um ponto, de que eu, de certa forma, fosse viver alguma coisa parecida como essa imagem aqui da minha alma, mas não aconteceu. Naamã, a expressão aqui é muito única quando fala de uma atividade. Ele sai indignado. Essa expressão indignado tem como uma ideia de desequilíbrio, porque não está vivendo o que queria. Ele, de maneira tão desequilibrado, ele começa a sair. O texto diz que ele sai. E ficou indignado e saiu. O impacto do não acontecer o que se esperava fez com que ele perdesse o equilíbrio a esse ponto de comprometer geograficamente o lugar que ele já chegou. Porque da onde se estava, para onde se precisava ir, uma jornada sem nenhum tipo de pausa, para quem sabe descanso, onde a motivação é única, chegar no endereço que foi proposto, envolvido com uma carta, com liberações, mas focado em chegar em um cenário que não se conhecia, ir a alguém que nunca se viu, por uma palavra de uma criada, a sua mulher, e a sua mulher fala com ele, num momento tão exato da vida ali. Isso vem de encontro ao ser desse indivíduo, que faz com que ele se mova do lugar que ele precisaria sair, e se sujeitasse ao caminho, para que só então ele chegasse aonde precisava.
aonde é como uma espécie de abandonar o lugar da minha permanência e me sujeitar a um possível destino. Um endereço que me espera, uma região que eu tenho que ir, alguém que eu tenho que encontrar. A partir do momento que se sai da onde se precisava e se sujeita ao lugar que precisa ir, esse inteirinho, esse caminho, esse trajeto, pensa-se tanta coisa, cria-se expectativa, tempo oportuno para construir uma maquete na alma, alguma coisa que vai me estabelecer, que não vai fazer com que eu perca o foco de chegar. E eu me apego àquilo, nada tira o meu foco, e eu vou me desenvolvendo sobre o ponto de vista de chegar. Mas não é só chegar, é chegar da maneira que eu venho me desenvolvendo até lá, debaixo de umas expectativas sem igual. Uma história na cabeça que se cria, uma imagem no coração que se pinta, uma maquete na alma que se constrói, a título de me mover por aquilo, aonde a palavra que chega é muito simples. Vá até onde se precisa, fala com quem se necessita, ouça o que se precisa, não passou de mais nada do que seja isso. Você já tem algo que é extremamente desconhecido na frente. Você não sabe o que te espera, você não sabe quem te espera, ou se alguém vai te esperar. Simplesmente a gente vai, a gente se sujeita, a gente caminha, a gente tem foco. Mas nesse trânsito, da onde eu tive que sair, me desprender daqui, eu vim me desenvolvendo e vim criando dentro de mim algumas coisas que são criações minhas. A ideia é sua. Não foi isso que você ouviu. Não foi isso que te disseram. A questão é muito interessante, porque Deus ele podia intervir no trajeto e mudar uma expectativa absolutamente equivocada sobre a ideia do que Ele criou como receber na frente. Mas em momento algum você vê Deus se metendo nisso, porque isso é Deus, Ele se faz valer de uma expectativa sua e minha equivocada, porque foi por isso que você saiu do lugar que precisava. Se de repente Ele muda essa expectativa, muda o percurso, é uma ideia sem base, é uma ideia sem nenhum apoio, você não tem respaldo para pensar o que você está pensando. Ninguém disse que seria assim como está aí dentro, ninguém falou que seria dessa forma. Aí agora você vê um indivíduo que chegou geograficamente no cenário do milagre. Eu vou repetir isso. Ele está quase comprometendo a geografia do seu milagre, porque não está acontecendo do jeito que ele queria. Será que você já não andou demais para desistir agora? Só porque não foi suprida a sua expectativa, só porque o cenário não está de acordo com aquilo que você criou como ideia, só porque você imaginou uma cor aqui de dentro e chegou e é outra.
Deus poderia ter mudado essa sua expectativa errada, mas era a única maneira de você se mover do lugar da sua permanência doentia, nesse lugar onde você se escondia em fardas, em troféus, em medalhas, em títulos, em diplomas. Era a única maneira dele mover você desse lugar, aonde o que importa para quem está nesse ambiente que você precisou sair, é o que você faz, nunca foi quem você é. E ele está te movendo para um lugar que não importa o que você faz, tem valor quem você é. Aonde aqui não tem medalha, aqui não tem título, aqui não tem diploma, aqui não tem fardamento, aqui não tem nada disso, aqui tem você. É porque lá eu era, lá você ainda é, aqui não. Por vezes, para Deus me curar, Ele tem que mudar a minha geografia. Porque tem geografia que nutre a minha doença pelos títulos que eu presto ao povo. Ele precisa me remover desses lugares que são mais doentes do que eu, e me conduzir a um destino que eu não sei aonde. E aí você já chegou, você já está na geografia do seu milagre. Você já está pisando em uma terra que não adianta você apresentar o que você faz, não tem peso. Aqui valoriza quem você é. Lá, enquanto você está fardado, você está servindo. Mesmo doente, aqui não. Aqui a gente procura saber como você está, para depois abrir oportunidade para que você sirva. Porque aqui nós não nos relacionamos por aquilo que fizemos uns aos outros. Aqui a gente se relaciona por quem somos. Ele está desequilibrado, ele está indignado, e ele vai ser muito litúrgico. Ele é litúrgico, ele é bom em fala, ele é bom em expressões, ele é bom em colocar pontos, ele tem um argumento salutar, ele quase convence. Quando ele vai dissecar a ideia da sua frustração, e ele vai ser muito litúrgico, ele vai começar dizendo: eu estava certo que ele sairia para me encontrar. Que conceito é esse? Ele tinha certeza de que quem ele precisaria encontrar sairia ao encontro dele. E a ideia aqui de sair para me receber aqui é abraço apertado. Ele criou uma ideia na cabeça dele, de que quando ele chegasse, quando ele entrasse por aquela porta, alguém ia o abraçar. Ninguém abraçou. E de repente essa está sendo a sua indagação até agora. A falta de ser percebido. Pintar um quadro para você sobre esse lugar geográfico, e você veio esperando que alguém te abraçasse. Não tem abraço. Não. Que certeza! Da onde que você tirou essa certeza? São certezas que temos sem a certeza de que Deus tem. São as nossas certezas ao contrário às certezas de Deus. Não tem nada a ver com as minhas certezas. São certezas que eu criei como ideia na alma.
criei na minha cabeça, e não tem ninguém que tire dentro de mim isso. Eu tinha certeza. Quem te deu essa certeza? Que se você chegasse no lugar, alguém te abraçaria. E por agora, ninguém te abraçou, você está aí desequilibrado. Porque você não vem por uma cura, você vem por um abraço. E Deus te tirou da onde te tirou, não foi para te abraçar, foi para te curar. Porque aqui a gente está pensando muito no efeito, e Deus está preocupado com a causa. Não é sobre o que eu sinto, é sobre onde sinto. Tudo que está vendo por fora aqui, a lepra, tem uma causa. A lepra é o efeito. Qual é a causa? Lá, da onde você veio, trata-se do efeito. Aqui não, aqui é causa. O que está acontecendo aí dentro para isso está vindo aqui para fora? Que descompensação hormonal é essa que está aí dentro de você, que está expurgando alguma coisa? Que falta de controle é essa que você está tendo aí, que já está saindo pelos poros? Não, eu tinha certeza que ele sairia ao meu encontro e me receberia. E ele continua no seu litúrgico, e ele vai dizer, não só me receberia, mas invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus. Eu seria alvo único da oração dele. Depois de ser abraçado, ele me colocaria como alvo de oração. Ele oraria por mim. Ele oraria por mim. Não só me receberia, não só oraria, e o fechamento litúrgico dele é muito pesado, ao meu ver. Que expectativa é essa que ele criou? Depois de ser orado, ele moveria a mão sobre o lugar afetado. Ele me tocaria. Eu vim da onde eu vim, precisando de abraço. Eu vim da onde vim, precisando de oração. Eu vim da onde eu vim, precisando que alguém tocasse em mim. E se isso não acontecer? E se não acontecer como você imaginou? O que adianta a gente estar dentro de um contexto desse e ser abraçado e continuar doente? Quantos que já foram abraçados e continuaram leprosos? Quantos que já foram orados e continuaram leprosos? Quantos que já foram tocados e continuaram leprosos? Porque eu sou movido a chegar no lugar do meu milagre pelo que eu quero, e sou desconstruído por Deus para viver o que eu preciso. Eu vou repetir isso para alguém. Eu sou movido a estar na geografia do meu milagre pelo que eu quero. Eu quero abraço, eu quero oração, eu quero toque. Mas é justamente no que eu quero que eu vou ser desconstruído para receber o que eu preciso. Naamã não precisava de abraço. Naamã não precisava de oração. Naamã não precisava que alguém tocasse em suas feridas. Um moço vai sair lá de dentro da casa, do endereço que ele chegou, e vai dizer: tem um rio aqui. Muito louco essa imagem, porque
aquele que eu vim encontrar não veio ao meu encontro. Mas nem por isso eu saí da porta da casa dele. E aí ele, que eu não sei quem ele é, mandou um mensageiro vir até mim, falar aquilo que ele quer que eu faça, sem relação comigo. Como assim? Não tem lugar melhor para sermos desconstruídos do que a geografia do nosso milagre. Ah, quem eu sou? Eu trouxe mulas com prata, com ouro, com roupa. Eu estou pronto a oferecer a Ele algumas coisas. Senhor, tem um rio aqui. E aquele a quem eu sirvo todas as manhãs, derramando água nas mãos, mandou dizer ao Senhor: vai tomar banho. É porque, se a gente avaliar a grosso modo essa expressão de vai se banhar 7 vezes no Rio Jordão, em suma é isso, vai tomar banho. Só que é um vai tomar banho que me desconstrói. É um vai tomar banho que me faz rever se valeu a pena ter caminhado até aqui. É um vai tomar banho que eu esperava era um abraço, mas é um vai tomar banho. Eu esperava era uma oração, mas é um vai tomar banho. Eu esperava era toque nas minhas feridas, mas é um vai tomar banho. E se a gente avaliar o vai tomar banho, a gente vai perceber qual era a maior necessidade desse homem. A maior necessidade desse homem não está no abraço que ele queria, não está na oração que ele tanto precisava, não está no toque, nas feridas. O que ele precisava era de direção. É frustrante demais atrelar a minha cura com a direção. Quando o litúrgico na minha cabeça está é mais funcional do que a direção. Eu tenho uma ideia de ser curado, abraçado, orado, tocado. É porque quando a gente não tem dificuldade sobre esse litúrgico, isso não tem sacrifício. Eu, como Naamã, me sujeito a abraço porque é o que eu quero. Me sujeito à oração porque é o que eu quero. Me sujeito ao toque porque é o que eu quero. Agora, quando eu tenho dificuldade de me sujeitar à direção, é isso que eu preciso. Se chamar você para abraçar, você vem. Se chamar você para orar, você está dentro. Se chamar para te tocar, você é o primeiro a chegar. Mas se o pastor te der uma direção, salta os seus títulos na frente, salta as suas conquistas da vida, salta o que você já fez, salta quem você é, salta isso. E aí entra o conflito, porque para ele está me mandando ir para o Jordão, ainda mais no período que nós estamos vivendo, isso aqui é o contexto, é cega, é violento, está barrento demais, não está dentro de um padrão que eu estabeleço para sujeição, porque eu sou assim, eu tenho que ter um padrão para que eu me sujeite. Se o padrão está fora do que eu criei, eu não vou me sujeitar, ainda que a direção seja de Deus. Assim, eu acho que ele não conhece muito de rio, porque aqui perto, por ali, para trás, tem 2, o Abano e o Farfá.
São águas limpas. O nosso problema sempre vai ser esse. Quando somos confrontados à direção que precisamos tomar, a gente vai criar argumento para justificar a nossa ausência de cumprimento. Quem mais justifica a ausência de cumprir o que se deve, sabe que precisa cumprir. Não porque o Abana e o Fafá são águas limpas, o problema está aí. Porque não tem nada a ver com rio. Tem nada a ver com rio. Porque se te mandasse para o Abana e Fafá, você ia reclamar do mesmo jeito, mas eu passei por lá, por que eu tive que vir aqui? Tem nada a ver com rio, tem a ver com direção. Tem a ver para onde que Deus quer que eu vá. E aí eu tenho aprendido, eu tive o prazer de ouvir isso aqui agora. Parece que eu copiei do pastor, eu copiei, de verdade. Eu falei, não é possível que o pastor está falando isso. Entenda, se não acontecer como você imaginou, aceite conselhos que te alinhem ao propósito de Deus. Porque nessa hora de não aceitação, você tem que ter pessoas certas com você, que vão te respeitar pela postura que você tem, mas não vão abrir mão de quem você é. São servos, em respeito, vai aconselhar ele. E o conselho dos servos é para alinhar ele com o propósito de Deus. Mas os seus servos disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais, ele apenas diz, se lave. Nossa tendência é reclamar quando as coisas não acontecem como imaginamos. Estamos dispostos a fazer coisas difíceis para conquistar. Mas o importante é fazer o correto. Fazemos coisas incríveis quando queremos alcançar algum benefício, mas a obediência é melhor do que o sacrifício. Os servos de Naamã o impediram de tomar uma decisão errada que ia pôr todo o ambiente do milagre dele comprometido. Quando não aconteceu o que você esperava, quando não estiver acontecendo do jeito que você queria, pare e ouça conselhos maduros. São servos, são funcionários, tem menos tempo de crente, não é obreiro, mas são maduros, de olhar nos teus olhos e dizer, não vamos sair daqui não, eu acredito no que eu ouvi, se você não acreditar, eu creio pelo Senhor. Não, você já veio preparado para fazer coisa difícil, por que você não vai fazer o fácil? Que geração é essa que tem que se avolumada ao tempo na igreja por aí? Cuiabá não tem isso, tem Rio de Janeiro e tantos outros lugares, que eles são fáceis para fazer o difícil, mas quando você dá uma direção que é fácil, eles põem dificuldade para fazer. Ele já vem com tudo preparado. Se o profeta dissesse, me dê tudo o que acontece amanhã, ele dava tudo. Agora, quando o profeta nem olha na cara dele e diz, vai lá e diga para ele se banhar, leva as coisas dele, isso para nós perdeu o sentido, que tem mais sentido, porque isso é o sentido do Evangelho. Não se compra. Não, mas eu trouxe aqui, olha o tanto de coisa que eu trouxe. Guarda para você. Não faz sentido. Não faz porque você veio preparado para dar tudo.
pessoas com tanto, e a gente vai lá e brum, e não acontece, isso vai sendo nutrido. Vira um círculo dentro de nós, de maneira tão mandrake, a gente está sendo ludibriado, né? É um show próprio, onde Então, a gente fica aqui, quanto mais pede, eu tanto a opção de mula aqui, com a opção de coisa, eu vou dando, porque ele está dizendo que eu tenho que dar tudo, porque eu vou dar tudo e vou ser curado. Quando na verdade a direção é tão simples, é tomar banho. Vai mergulhar. É. 7 mergulhos. Já é difícil banhar, ainda ter que mergulhar 7 vezes. Os servos vão olhar para ele e vão dizer: a gente vai junto, a gente vai junto, só deixa eu ir com o senhor, a gente vai junto. 7. Eu sei, eu não sou dos números, não. Respeito demais. Não é porque é 7 que de repente eu, Rafael, vou aplicar como ser divino, ainda que isso represente numericamente. Mas e se fosse 13? 7. Mas se fosse 17? Se fosse 12? Se fosse 28? Na verdade, eu creio que é Deus em números como esse. Mas eu acredito mais em resistência do que outra coisa. Está tão resistente a um ambiente que já foi preparado para recebê-lo. Que só 7 mergulhos para quebrar ele. E eu não é místico, não. O nível da tua resistência vai ser a exigência dos teus mergulhos. Tem gente aqui que vai ter que mergulhar 21 vezes, porque está resistente demais. Tem gente aqui que vai mergulhar 2. Na segunda já está resolvido o problema. Tem gente que vai passar o ano inteiro mergulhando, de tanta resistência na alma, tantos preconceitos, tantas coisas que trouxe, não sei de onde veio, umas coisas garradas na alma, um negócio, mergulho às quintas, mergulha na outra quinta, mergulha no domingo. Manamã foi 7, com você 58. Tudo você questiona, tudo você murmura.
tudo, você quer tudo, você tem uma resistência. O ambiente já foi preparado para você. Quando a serva de Naamã disse à sua senhora, para dar o recado ao seu senhor, ali o mundo espiritual já começou a trabalhar, preparando o ambiente para a chegada dele. Mergulha. E por vezes você vai dar um mergulho, vai demorar um pouquinho, vai levantar achando que está tudo resolvido. Não. Você vai dar o quarto mergulho, vai demorar um pouquinho, vai levantar achando que está resolvido. Não está resolvido. Cuidado para a sua cabeça não te sabotar a esse ponto de você dizer que a direção que te deram foi errada. E que você ouviu números errados. Não é porque não está tendo o resultado na hora que você queria que tivesse, que a pessoa que te deu a direção errada. Tenha paciência, tenha calma, pise firme no chão. Deus não perdeu o controle. Você não veio da Síria à toa para cá. O ambiente, o lugar não foi preparado em vão para receber você. Antes da gente chegar, teve alguém aqui que ligou o ar, que acendeu a luz, que limpou o carpete, que ajeitou os fios, que ligou o som, que organizou a sala. Eu não sei quantas, mas chegaram primeiro. De repente alguém orou a cadeira, já orou o ambiente, para quando a gente chegasse, já estava preparado. O mundo espiritual trabalha com sincronismo. A menina fala lá, e Deus prepara lá. Fala agora, porque agora ele vem. Falou, abriu o coração, trouxe ele para cá, botou ele aqui. Mas a resistência. Quinto mergulho, resistência. Sexto mergulho, resistência. Cansa. Cansa porque parece que a gente está fazendo coisas, mesmo que ouvimos de gente tão experiente como o seu pastor. Eu queria morar perto. Eu queria que Cuiabá fosse mais perto. Por vezes a gente vai ouvir direções tão sem nexo, tão sem lógica, tão sem acordos, e a gente tem que cumprir. Tem mais a ver com a submissão em cumprimento do que propriamente dito os mergulhos que eu vou dar. Seguir a risca da direção, sem murmurar, sem questionar, se achando certo o suficiente e questionando a direção que recebeu. Ele fala para eu fazer, mas ele podia estar aqui comigo. Quem é doente... A sétima, ele levanta. E você, eu estou pregando para uma igreja bíblica. O texto diz que a pele era pele como pele de criança. Resumindo, o resultado de fora. Ele passou por um processo de 7 mergulhos a ponto de levá-lo à pureza. Porque quando o texto diz que a pele dele era como pele de criança, acredite nisso, pele de criança. Criança ali é bebê, criança que é recém-nascido,
criança que é pele sensível, criança que vem de pureza interna. Não é sobre arrancar a lepra, é sobre ir na causa. Quando ele levanta curado, ele volta lá na casa do profeta. Ele vai dar um testemunho. Eu encerro. Porque a gente acha que a lepra dele, a gente tem um conceito de lepra dele. Eu não vou entrar no mérito cultural da questão. A Síria não tem nada a ver com Israel. O tratamento de lepra em Israel é uma coisa, lá é outra. Não, não é isso, não vem ao caso. Mas a gente tem um conceito. E aí você vai descobrir a causa agora. Você vai descobrir a causa porque ele vai dar testemunho. Ele vai dizer assim: eu sirvo a um superior na minha terra. E eu sou ligado diretamente num aspecto religioso com ele. Ele adora um Deus. Eu participo diretamente das entregas do litúrgico. Mas nunca mais. Essa é a pior lepra. Quando o Deus verdadeiro é substituído dentro de nós. Quando fazemos de alguém ou de coisa nosso Deus. E substituímos Ele dentro de nós. Sendo quem somos, deveríamos ter Ele dentro. Mas nós o arrancamos e colocamos outro. A pior lepra não é essa que coça fora, é aquela que incomoda a alma. Aquela que fere o coração. Aonde o trono que deveria ser o trono dele, nós o arrancamos e colocamos outro. E aquilo vai reverberando por dentro da gente, vai nos carcomendo até ficar tão visível. E aí só uma armadura para esconder. Nós não vamos deixar de conquistar, já que a Síria é assim que se move. Ele vai dizer ao profeta: nunca mais eu vou entrar no tempo de Rimon. Nunca mais eu vou respeitar o meu Senhor. Eu vou servi-lo. Mas sobre o Deus Rimon, nunca mais. E aí ele chega reclamando da água. E quer ir embora levando um pouco de terra. Ele chega reclamando da água do Jordão. E agora quando ele quer ir embora, ele diz: posso levar um pouco de terra? Porque o conceito deles é que o Deus está na terra. Então ele tem a ideia de que ele vai levar esse pouco de terra para onde ele veio, para que ele tenha um altar de Deus lá. Está curado. Está curado. Não mede consequências. Eu não comungo mais com essa mesa. Eu não participo mais dessas oferendas. Eu agora tenho um altar aqui, eu sirvo a esse Deus. Não, mas vai comprometer muita coisa, mas eu estou curado. Eu não vou negociar mais. E aí foi liberado um saquinho de terra para ele levar. De repente, esse saquinho de terra, você precisa colocar dentro da tua alma hoje. Porque como uma terra que representava o Deus que o curou, levou para uma outra terra que não tinha os resultados que ele obteve na terra, que Deus o conduziu. A serva de Deus está lá na Síria.
E foi por ela que ele veio para cá. E agora ele sai daqui e volta para lá. E ela continua lá. Por vezes Deus vai mover a gente. E a gente, se não fizer a leitura do cenário, é possível que a gente questione. Quando você é movido e entende o propósito de vida, você sabe por que está ali. E no momento oportuno você tem que abrir a sua boca e falar. Quem sabe hoje você entrou por aquela porta, está nos assistindo aí, de casa, ou de qualquer lugar que esteja. Você tem vivido esse dilema ultimamente. Não tem acontecido como eu esperava. E aí você se revoltou, e a revolta. A gente se revolta mesmo, de verdade. Não tem super-homem, aqui não tem Mulher Maravilha, aqui não tem Batman Crepúsculo. Os mais novos entenderam. Até agora eu não entendi, mas tudo bem. A gente de carne e osso, a gente murmura mesmo. A gente faz pirraça mesmo. Mas você está no lugar. É a geografia do seu milagre. Não perca essa oportunidade. Não volta para casa do jeito que você veio. Não se permita isso. Faça um favor a você. Não a sua família, não a um amigo que te trouxe. Faz um favor a você. Se reconcilie com Deus dessa terra. Leve um pouquinho dessa terra para dentro da tua alma. Monte um altar para Ele aí e diga: se assente, nunca mais saia daqui. Faça um pacto que te comprometa. Um pacto que vai te comprometer. Pacto que me compromete, o dia que eu pensar em te tirar aqui de dentro, me arranca da terra. Me dá uma dor, me leva, eu durmo e acordo aí. Faça um pacto que comprometa as suas atitudes futuras. Tem gente que entrou aqui que precisa urgentemente se reatar com Deus. No meio dessas suas revoltas, desequilíbrio e tantas outras coisas mais. Você não está vivendo o que você queria, mas você está vivendo o que precisa. Viver o que precisa é melhor do que se quer. Viver o que precisa me prepara para eu amanhã, quem sabe, receber o que quero. Viver o que precisa é submissão, é se sujeitar, é entender o propósito, é ouvir a direção que eu preciso, por mais que vá contradizer o que eu queria. Quanto mais resistência você tem, mais mergulho você vai ter que dar. Posso orar, pastor? Posso? Eu queria orar com você. Não é por você tem pastor que ora. Tem uma pastoral que ora por você. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que precisa hoje, urgentemente. Eu estou falando urgente, eu não estou falando de coisa, estou falando urgente. Você precisa se reatar com Deus. Tem uma porção de saquinho de terra aqui na frente. Você vai pegar esse saquinho e botar na alma. Vai montar um altar e vai dizer: nunca mais. Nunca mais. Eu quero orar com você. É com você que eu quero orar. Você consegue sair do seu lugar e vir aqui à frente? Consegue? Fácil não é. Só é possível. Vocês cantam? Cantam. Que tem alguém? Eu sei que tem. Você tem o tempo da canção. O tempo dessa canção.
Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração.